Agora, nós vamos falar sobre os critérios diagnósticos para um episódio depressivo maior, de acordo com o DSM-5. Então, a gente está falando aqui da depressão clássica, aquela depressão por excelência, vamos dizer assim. Para o DSM, você tem que ter 5 ou mais dos seguintes sintomas, spoiler, são 9 sintomas, presentes durante pelo menos 2 semanas. Para ser uma depressão clássica, tem que ter os sintomas durante 2 semanas. E que representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior, a questão da disfuncionalidade, que vai caracterizar todos os transtornos mentais. Pelo menos um desses 5 sintomas, desculpa, 9 são total, para fechar o diagnóstico tem que ser pelo menos 5. Pelo menos um desses 5 tem que ser humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Então veja que isso casa com o que a gente estava falando, sobre que a característica essencial da depressão é o humor para baixo, a perda da volição, a perda do interesse, a perda do prazer, certo? Para ser depressão, tem que ter pelo menos um desses dois. E aí vamos para os 9 critérios. Nota, não incluir sintomas nitidamente devidos a outra condição médica. A gente vai falar sobre por que isso é importante. Vamos lá. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado pelo relato da pessoa, sentir-se triste, vazio, sem esperança, ou por uma observação feita por outras pessoas. Fulano parece choroso. Em crianças e adolescentes pode ser humor irritável. Então, esse é o critério que o DSM define como humor deprimido, certo? 2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado pelo relato subjetivo ou por uma observação feita por outras pessoas. Aqui é o que a psicopatologia descritiva chamaria de anedonia. Na verdade, o conceito preciso de anedonia não é igual a esse critério diagnóstico, mas é o correlato, com certeza, né? A anedonia é a perda de prazer em atividades que antes tinha prazer, certo? Critério 3. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. Por exemplo, a alteração de mais de 5% do peso corporal em um mês. Ou redução ou aumento de apetite quase todos os dias. Em crianças, você pode considerar um insucesso em obter o ganho de peso esperado. Então, olha que interessante como esse sintoma extremamente físico, né, a perda ou ganho do peso, para o DSM é um dos critérios que caracteriza a depressão. A mesma coisa vale com a insônia ou hipersonia, dormir pouco ou dormir demais, quase todos os dias. Pode ser um critério para a depressão. Estando junto, relacionado àqueles outros sintomas, o quadro depressivo pode justificar isso. Lembrando que se a gente fosse fazer uma análise mais profunda, que não é o objetivo no momento, quem sabe para outros vídeos, outras polêmicas, isso aqui é uma fraqueza do DSM, pode ter certeza, certo? Você dizer assim, insônia ou hipersonia, falta critério, falta diferenciação, entendeu? Você está apelando, entendeu? Perda ou ganho significativo de peso. Então, para a pessoa não estar deprimida, ela ter que manter o peso, claro que eu estou sendo exagerado. Talvez não coubesse nem tanto fazer aqui essa crítica no momento, que é uma crítica que merece ser melhor explicada. Mas é a ideia de que assim é meio apelativo esses critérios. Eu acho, é importante, eu acho legal ressaltar isso. Critério 5. Agitação ou retardo psicomotor, quase todos os dias, observáveis por outras pessoas, não meramente a sensação subjetiva de estar inquieto ou mais lento. O paciente muitas vezes vai trazer essa sensação, mas na teoria, para fazer o critério, tem que ser, fechar o critério, tem que ser algo assim perceptível, que muitas vezes vem, família traz, as pessoas próximas trazem claramente. Doutor, ele está muito inquieto, ele não para quieto, ele está muito lento, doutor, ele não era tão lento assim não, uma lentidão nas respostas. Outra coisa é a fadiga, o cansaço excessivo, uma perda de energia quase todos os dias. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, que podem até ser delirantes quase todos os dias. Não é uma mera autorrecriminação ou culpa por estar doente. Não é que a pessoa está se sentindo tão mal e fica se recriminando por estar doente. Embora isso possa acontecer, é muito comum. Mas para fechar o critério, tem que ser uma inutilidade mais geral, uma culpa excessiva, inapropriada, assim, que não tenha só a explicação da doença. Entende?
8. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou mesmo indecisão quase todos os dias, seja o relato subjetivo ou a observação de outras pessoas. Isso daqui são as alterações cognitivas que a gente falou. Alterações muitas vezes que é a primeira queixa do paciente, é o que o paciente vem trazendo, vem preocupado, vem achando que tem TDAH, e quando a gente avalia direitinho, existe um quadro depressivo claro. 9. Pensamentos recorrentes de morte. Não é somente medo de morrer. Se você parar para avaliar, medo de morrer está muito mais no campo da ansiedade. Aqui é um pensamento recorrente de morte, uma ideação suicida, que não necessariamente precisa vir com um plano específico, ou mesmo uma tentativa de suicídio com um plano específico para cometer suicídio. Então, a relação de pensamentos recorrentes de morte, a relação de suicídio, ideação, plano ou tentativa, são critérios para a depressão. Não entenda errado. Não é todo mundo que pensa em suicídio que está deprimido. Não entenda dessa forma, tá certo? Inclusive tem outros transtornos que têm uma relação muito íntima com o suicídio. Mas na depressão pode ser um dos critérios, sim. E aí, letra B. Critério B, né? Aquele era o critério A. Qual o critério A? 5 dos 9 sintomas. E aí nós destrinchamos os 9 sintomas. Critério B. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, como todo transtorno mental. A questão da disfuncionalidade que está presente em todo transtorno mental. Critério C. O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. A gente vai ver isso, mas também é o que está em todo transtorno, né? Para a gente dizer que aquele transtorno é um transtorno primário, que o problema é primariamente ele, a gente não pode estar com uma substância causando e nenhuma outra condição médica causando. Se a gente tiver, Pedro, se a gente tiver, a gente vai ter um transtorno secundário a uma condição médica ou secundário a substância. E muda alguma coisa dos critérios de definição assim do transtorno para a depressão? Basicamente, não. Vai ser os mesmos critérios, sendo que no final vai ser uma depressão secundária a um hipotiroidismo, uma depressão secundária ao uso de alguma medicação, entendeu? Então é por isso que ele ressalta os critérios de A a C, se cumprirem os critérios de A a C, representam um episódio depressivo maior. Para ser um transtorno depressivo maior, é importante também que a ocorrência do episódio depressivo não é mais bem explicada por um transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, esquizofreniforme, delirante ou algum do espectro da esquizofrenia, da psicose. Olha que critério interessante. O que ele está dizendo aqui é basicamente que se você tiver um transtorno psicótico primário e tiver um episódio depressivo, o transtorno psicótico prevalece como a explicação, entendeu? A ideia é que a psicose é mais importante como explicação. Claro que isso aqui é um critério polêmico, não tenha dúvida. Alguém pode dizer assim, mas isso é sempre, Pedro? Isso daí, será que uma pessoa não pode ter um transtorno psicótico primário em outro momento da vida, com a psicose controlada, deprimir? A princípio, me parece que sim, né? Mas que não fica tão bem diferenciado nesse critério do DSM, tá certo? Mas lembrando, o DSM não é a Bíblia da psiquiatria, é apenas um manual diagnóstico do qual podemos questionar e discordar. Letra E. Nunca houve um episódio maníaco ou hipomaníaco. Por que ele está fazendo isso? Porque se em algum momento da vida da pessoa, a pessoa fez um episódio maníaco ou hipomaníaco, em outro momento ela faz um episódio depressivo, o diagnóstico é transtorno bipolar. Então ele tem que botar como critério. Porque se tiver um episódio maníaco ou hipomaníaco em algum momento da vida, não é um episódio depressivo maior unipolar. É um episódio depressivo maior bipolar. Quer dizer, falei feio, né? Assim, episódio depressivo maior bipolar, eu acho que é feio. Depressão bipolar é como é mais comumente conhecido, tá certo? É uma depressão bipolar, certo? Agora ele ainda coloca uma notazinha interessante. Essa exclusão não se aplica se todos os episódios, todos, do tipo maníaco ou hipomaníaco, são induzidos por substância ou atribuíveis ao efeito psicológico de outra condição médica,
Como assim? A pessoa pode usar cocaína. Uma pessoa que usa cocaína e vai ter episódios maniatiformes, na forma de mania, episódios maníacos ou hipomaníacos secundário ao uso de cocaína, e depois essa pessoa deprime, ela não é bipolar. Ela tem um transtorno por uso de substância, cocaína, episódios maníacos no uso da substância e uma depressão maior. Entendeu? É diferente. Mesma coisa vale se for um lúpico, uma pessoa lúpica, que aí ela tem episódios maníacos ou hipomaníacos secundários ao lúpus. E aí ela deprime. Então ela tem uma depressão maior, mas também tem uma condição maníaca secundária a uma condição orgânica. É uma condição orgânica, é uma condição médica. Certo? E aí tem essa nota, que é uma nota bem importante, mas que eu vou falar no próximo vídeo. É uma nota que tenta fazer essa diferenciação entre uma depressão e uma resposta à perda. Para terminar os critérios, é importante trazer exatamente o que a gente já pontuou no outro vídeo. O DSM vai trazer alguns especificadores. Não são transtornos separados, são especificadores. E a gente ainda vai passar os critérios de cada um deles. Mas quais são esses especificadores? Primeiro, com sintomas ansiosos. Então, uma depressão com muitos sintomas ansiosos juntos. É uma depressão ansiosa. Depois, com características mistas. Aí lembra, fecha critério para depressão, para o DSM, tem pelo menos 3 sintomas de mania, ou seja, 3 sintomas do polo oposto, ao mesmo tempo. Tem que ser ao mesmo tempo. E aí, se for ao mesmo tempo, é uma depressão mista, certo? Com características melancólicas, ou seja, aquelas características de retardo psicomotor, de falta de energia, de muita culpa, com características atípicas, ou seja, com características de reatividade do humor, com características psicóticas congruentes com o humor, delírios e alucinações congruentes com o humor ou incongruentes com o humor, com catatonia, certo? Ou seja, com alteração da psicomotricidade, e ele ainda traz mais 2 especificadores, com padrão sazonal, ou seja, um episódio recorrente relacionado ao tempo. Isso existe, Pedro? Existe, principalmente nos países. Aqui no Brasil é mais complicado, em Recife então nem se fala. Mas nos países em que as estações do ano são bem delimitadas, muitas vezes as pessoas fazem episódios depressivos de acordo com um padrão sazonal. Deprimem mais no outono e no inverno. Ou com início no periparto. E aí veja, ao redor do parto. É interessante, porque muito se fala, é importante se falar sobre a depressão pós-parto. Mas ela pode vir antes do parto, ou mesmo relacionado, extremamente relacionado ao parto, certo? Então, o DSM define como depressão periparto, ao redor do parto. Bom?